Ei, Nadine, Ei, boa noite já, né? boa noite. Tudo bem? Graças a Deus, estamos bem. Todo mundo intocado em casa, mas estamos bem. É isso aí. Mas estamos bem, né? Graças a Deus que o Senhor nos deu essa ferramenta, né, para a gente interagir e conversar um pouco, né? Já Isso, tem pelo menos umas 5 terças-feiras que nós estamos promovendo aqui no perfil das Mensageiras do Rei de Minas Gerais, lives, né? E com temas diversos. E na terça-feira passada, nós já divulgamos que hoje a gente estaria conversando sobre música, né? E, na verdade, nós vamos conversar sobre a boa música. Gostaria, Nadine, que você contasse para a gente como que começou a sua história com a música. então a minha história com a música, tá dando para ouvir direitinho aí? Oi? Tá dando para ouvir direitinho aí? Tá um pouco embaixo, É, Nádia. E agora? Melhorou? melhorou um pouco. Isso. Pessoal, Então tá... a minha história com a música começou lá com a bandinha, né? Com a Tionice. Quando eu tinha por volta aí dos 6 anos, na musicalização infantil. E depois, né, a Tionice tinha o coro infantil, né? E a gente sempre participando, cantando, depois veio a parte das mensageiras, aí a gente foi crescendo e foi desenvolvendo esse dom, né? E os outros ministros de música que também passaram pela PIB, né? A gente sempre estava ajudando, trabalhando. E quando foi em 2005, eu estava matriculada já para fazer vestibular, né, para outra faculdade. E foi na parte da adolescência aí que aflorou mais, né? Que aí, por exemplo, o primeiro Conapib, há 20 anos atrás, que esse ano faz 20 anos, o primeiro Conapib fui eu que toquei. Eu, Juninho, Fala aí, Nadine, o que que Juninho, é o... Nadine, o fala aí Conapib. o que que é o Oi. Conapib. O Conapib é o Congresso dos Adolescentes da Primeira Igreja Batista, que esse ano faz 20 anos. E a primeira banda que tocou foi a nossa, né? Eu, o Renan, o Joel e o Juninho. No Deus Nossa, faz grandes coisas. E sempre muito envolvida com a igreja, né? A gente brincava que se quisesse me achar, eu tinha que ir para a igreja, que eu não ficava em casa, ficava lá na igreja lá, sempre envolvida nas programações, sempre com os ministros, né? Gostava demais. E aí foi virando um relacionamento, desde 6 anos até os dias de hoje, né? Isso aí, bacana. E gostaria também que você contasse para a gente um pouquinho como que aconteceu o seu chamado para servir na área de música, no Ministério da Música. Então, foi meio conturbado, né? Meio assim, embolado, porque eu já estava inscrita no primeiro ano da faculdade de Direito, né? E já fazendo o primeiro ano, só que sempre embolada nas coisas da igreja. E aí eu fui pro, como é que é o nome do evento, gente? Do Congresso dos Jovens Desperta, como é que é? É isso, despertar. da juventude, Despertar. Lá em Curitiba. E aí, Isabel, tô aqui. E aí, quando foi nesse congresso que foi em Curitiba, teve um culto de vocacionados. E eu senti Deus falando claramente na minha vida, né? Só que eu fiquei caladinha, não fui na frente, não fui nada, não. Peguei a mensagem, fiquei lá sentada lá, igual uma covarde no banco. O pastor, quem foi que pregou, eu lembro como se fosse hoje, foi o pastor da PIB do Recreio, o Vander Gomes, que pregou. Aí beleza, aí acabou o congresso, aí eu fui embora. Viemos embora.
Aí, na mesma semana, quando a gente chegou, teve uma vigília lá na igreja, de oração. E o tema da vigília era o que a pessoa, inclusive foi até minha irmã que falou, foi sobre Jonas, a questão de fugir das coisas. Aí eu falei assim, nossa Deus, pegou pesado comigo, né? Porque eu já tinha a palavra que eu tinha recebido lá no congresso. Aí eu chego em casa, chego em Valadares, o tema da vigília era Jonas, né? Parar de fugir daquilo que Deus tinha para a minha vida, né? Aí quando foi na semana seguinte, eu procurei meus pais, né? E conversei com eles. A primeiro momento não foi tão fácil aceitar, porque na época eu tinha 17 anos, né? Que você chega e fala assim, não quero mais saber de faculdade, vou embora para o Rio estudar, né? Com 17 anos. E hoje eu estou com 33, então, por exemplo, há mais de 15 anos atrás, os adolescentes eram diferentes do que os de hoje, né? Eu sempre fui muito submissa aos meus pais, à minha família, a gente sempre conversou muito, né? E tem muito adolescente aí que não gosta de ouvir conselho de pai, né? E aí eu ouvi o conselho, mas depois a gente sentou e conversou e deu tudo certo, e aí eles aceitaram de eu trancar a faculdade e eu poder ir para o Rio. Aí na época quem estava era o pastor José Marcelo, né? Antes de eu conversar com eles, eu estava com a ideia de ir para Recife, né? Olha como é que é a importância da gente compartilhar as coisas com a liderança espiritual da igreja. Por quê? Se eu não tivesse conversado com ele, eu jamais conheceria o Seminário do Sul do Rio. Ia parar lá no Nordeste, muito mais longe, muito mais fora de mão. E aí eu tive essa oportunidade de conversar com eles, com ele, né? E ele me apresentou o Seminário do Sul, que é no Rio. E aí eu fiz o processo todo para lá. Ou seja, a importância da gente conversar com os pais e com a liderança, né? Isso. Fica essa dica aí. Com certeza, né? Os planos dão muito mais certos, né? Porque quando a gente compartilha e ouve tanto os pais quanto a liderança da igreja, né? E para quem não conhece a Nadine, eu fiz essa pergunta porque Nadine é ministra de música em tempo integral na igreja, né? É o ministério que ela exerce. E até eu ia perguntar, mas ela já antecipou aí, aonde ela fez o curso, né, específico para atuar no Ministério de Música. Então, que foi lá no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e no Rio de Janeiro, né? Subir aquela Isso. do dia, Nadine. Nossa, Andresa, aquela colina. O Você que subiu dizer? muito lá? Você chegou a subir muito ou não? Cheguei. Demais, não? Ó, assim, vida de seminarista é muito apertada, gente. Né? Hoje eu não sei como é que tá, mas a gente fez o cálculo aí que a gente fez 10 anos de formado. 10 mais 4, há 14 anos atrás, como diz o outro, era muito difícil, porque a gente tinha o dinheiro, né? A igreja pagava o estudo, né? E aí tinha aquela colina para subir. O que a gente fazia? A gente encontrava todos os seminaristas, os meus amigos, né? A gente encontrava lá embaixo, assim, vamos rachar um táxi para subir. E a gente rachava o táxi para subir, porque... Gente, Nossa, era como? demais. Cheio de compra no Extra ali. Você chegou a conhecer o Extra ali no final da rua? A gente ia pro Extra a pé. No final ali da José e Gina ali, depois que passa a Avenida Maracanã, tem um supermercado 24 horas. E a gente tinha que subir aquela colina ali com um saco de compra, assim, não. Vão rachar um táxi, pelo amor de Deus. Dia de compra era táxi mesmo. Porque não... Uber, né? Agora a gente tem Uber. Pois bem, Nadine. Na nossa época era o amarelinho ainda. Pois bem, Nadine, veio uma pergunta de uma mensageira, se não me engano, ela até lá do Espírito Santo, que ela diz assim, qual a diferença entre louvor e adoração? Existe essa diferença? Fala para elas aí.
existe sim essa diferença, né? São palavras que às vezes a gente acostuma usar, mas sem saber o significado, né? Então, por exemplo, louvor, se eu pegar a origem da palavra louvor, eu vou ver que ela significa o quê? Falar bem de alguém, né? Então, quando a Bíblia fala que todo ser que respira louva ao Senhor, ele não está fazendo a distinção aí entre filhos de Deus ou aqueles que não, né, que não são filhos de Deus, criatura, né? Então, todos podem louvar. Por quê? Eu falo bem de alguém. Quando na Grécia Antiga tinha aqueles jogos, né? E aí vinha o imperador, sei lá, ou qualquer autoridade com aquelas folhas de louro, que era o quê? Dando louvores aos atletas que tinham conquistado um título, ou seja, estavam falando bem daquele atleta. Então, a palavra louvor, se eu fosse falar assim, qualquer um pode louvar? Qualquer pessoa pode louvar, porque é falar bem. Como eu posso falar bem das mensageiras, falar bem da Andréia e tal. Agora, adoração é no sentido mais individual. Se eu pegar a origem da palavra adoração, eu vou ver que adoração significa prostrar-se, né? Proskuneo, do grego, né? Que é quando a gente se prostra e reconhece a autoridade de alguma pessoa. Ou também pode ser da palavra latreia, que significa o quê? Serviço, né? Ou seja, só pode adorar e prestar um serviço aquele que realmente tem a decisão individual, né, de fazer aquilo ali. Então, quando eu escolho adorar, eu estou adorando a Deus, né? Tem pessoas que estão adorando outras coisas, né? Então, por isso que é individual. Eu não posso falar, Andréia, adore ao Senhor. Não, porque a Andréia tem que decidir se prostrar, fala assim, né, subjetivamente, né, com seu coração quebrantado, ela vai decidir se prostrar e servir a esse Deus, né, através do serviço na obra. Então, são duas palavras que parecem ser igual, mas são totalmente diferentes. Uma é a questão do coletivo e a outra é a questão individual. Aí. Outra pergunta que veio também é essa. Eu gosto de música pop, mas é um estilo que uma mensageira do rei deve ouvir? Então, depende do pop que ela está ouvindo, né? Hoje nós temos cantores gospel, né? Que tem um estilo pop aí. De onde que vem a palavra pop, né? Digamos que é o contrário da música clássica, né? Aí, com o passar do tempo, com a popularização da palavra, parece que pop virou somente com relação à música secular, né? Mas não, no meio gospel nós temos o estilo pop. Quem seria o estilo pop aí hoje? Eli Soares, Thales Roberto, né? Daniela Araújo, outros cantores, Paulo César Baruch, né? Enfim, essa galera aí é todo mundo no estilo pop. Então, ela tem que definir o que vai agregar valores a ela através dessas canções. Então, por isso que a gente não pode falar, não pode ouvir estilo pop. Porque, na verdade, é um termo para classificações de estilos musicais, né? Então, a gente tem, por exemplo, música coral, que aí já é um grupo, né? É um coro cantando. Música clássica, música erudita. Então, a gente não pode também classificar e falar assim, não ouça música pop. O que ela pode estar confundindo posso ouvir música secular? É outra pergunta. Não tem a ver com o estilo da palavra pop. Porque no meio gospel nós temos hoje aí. Por exemplo, quem lembra do Diante do Trono no início? Perguntar isso para as meninas, né? Que é da música. 12 anos. Hã? As meninas de 12 anos parece quase.
Então, aquele estilo do Diante do Trono há 20 anos atrás era um estilo mais clássico, né? Não tinha orquestra, não tinha... Hoje, o Diante do Trono já é um modelo que pop, que é o quê? Com a banda, só guitarra, baixo, bateria. Se você pegar o CD do Diante do Trono hoje e do primeiro, você vai ver que são dois, parece que são dois grupos totalmente diferentes. Por quê? Porque o estilo musical mudou. Entendi. Quem chegou depois que nós já havíamos começado com a Nadine, está conosco hoje a Nadine Lima. Ela é ministra de música da Primeira Igreja Batista de Valadares e ela está conversando com a gente, né, a respeito da música. E já foram feitas algumas perguntas, mesmo quem já está com a gente desde o início, se tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa relacionada à música, principalmente a música na igreja, pode deixar aí no chat que a gente vai procurar responder, tá bem? André, outra... só respondendo, acho que o Lucas Mourão aí, ó. É exatamente isso, Lucas, que eu acabei de falar. Que no primeiro CD do Diante do Trono era um CD mais com quê? Com orquestra, e hoje está totalmente diferente. Porque mudou com o tempo, né? A formação e o estilo também. Nadine, nós sabemos que existem muitas músicas, mas muitas, consideradas gospel, entre aspas, né? Mas sem conteúdo que realmente nos leva a adorar a Deus. Que orientação você pode dar às nossas mensageiras do Rei quanto à escolha do que ouvir? Então, esse tem sido um grande desafio para mim, enquanto ministra de música, porque nós temos que todo domingo cantar um repertório de louvor, né? No mínimo 9 músicas por domingo, mais quarta-feira, mais 3. Ou seja, se você pegar uma semana aí, vamos arredondar aí um repertório mais ou menos de 14 músicas por semana. E procurar, eu tenho alguém postou um vídeo desse pessoal que faz piada na internet, que falava assim, o mundo gospel não anda nada bem. E eu peguei essa frase e essa frase ficou incutida na minha cabeça, porque realmente o mundo gospel não anda nada bem. Por quê? Pelo que você falou. Existem muitas músicas que têm o título de gospel, mas que não acrescentam nada na pessoa. E também não tem conteúdo teológico. Como que eu resolvo isso? Na Bíblia. Nós precisamos entender que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Se aquela música que eu estou ouvindo não condiz com o que está escrito na Bíblia, eu nem gasto tempo ouvindo. Nós precisamos entender também, meninas e meninos, né? Nós temos aí no chat, que hoje virou uma indústria, né? O mercado gospel. Então, você tem aí, não sei se quem já reparou, que a gente vive por tendências. Teve a época do faz chover, que aí tudo era chuva. Teve a época do fogo do céu, porque tudo era o fogo consumidor. Teve a época do passando pela prova, dando glória a Deus, aí tudo é... Por quê? Existe uma... A época do 1000 graus. A época do 1000 graus. Existe aí uma tendência de que... Sabor de mel. Sabor de mel. Aí teve a época da vingança gospel. A vingança gospel mesmo. Veio de novo pro gospel. Quase me sentindo no Antigo Testamento, quando Davi escreve os salmos inquisitórios. Só, Senhor, mata todo mundo e faz a vingança gospel. Mas nós precisamos ter o discernimento espiritual para saber se aquilo ali vem de Deus ou não. Vocês já perceberam, eu tenho um lema, que músicas que são inspiradas realmente por Deus, passam-se anos, décadas, gerações, e elas continuam sendo cantadas. Quer ver? Apesar de sermos jovens, eu acredito que todo mundo que está nesse chat já cantou na sua igreja Ele Exaltado, Alto Preço, Grande é o Senhor.
Te Agradeço do Diante do Trono. Ou seja, são músicas que passaram-se gerações e que vêm sendo cantadas de geração em geração. Como diz outro, minha sobrinha já está cantando Te Agradeço. E aí você vê músicas que foram lançadas há 15 dias atrás, ninguém lembra da letra mais. Não sei se vocês têm essa sensação, que os cantores vão lançando CD e você não lembra mais. Por exemplo, não estou aqui criticando, só para a gente comparar. Quantos aqui lembram da música Quebrantado Coração da Fernanda Brum? Todo mundo. Quebrantado Coração. De nome não sei. Quebrantado coração, move o coração de Deus. É uma música bem antiga dela. Agora, quantos lembram da última música que ela lançou, sei lá, esse ano ou ano passado? Então, assim, a gente precisa fazer realmente a Bíblia o nosso manual. E não seguir o quê? Modismo. Porque de modismo, o inferno está cheio. A gente precisa ser radical com isso. Tanto que quem conhece a gente lá da igreja, a gente lançou um CD com músicas que a gente compôs, um parceiro nosso compôs, porque a gente queria cantar aquilo que a gente acredita que é bíblico, né? Por quê? Por causa dessa falta de qualidade na escrita das músicas, né? Então a gente não pode só curtir porque tem ainda mais agora que nós estamos na tendência agora, no momento é o worship, né? As músicas de 4 acordes. A gente não... Baixos. Hã? 4 acordes baixos. 4 acordes é básico e que são 10 minutos de música. Então a gente precisa procurar ver se está na Bíblia. Por exemplo, Nadine, indica aí quem que você, digamos, né? Eu gosto muito de ouvir os CDs, CDs agora, por exemplo, do Eli Fernandes. Ele lançou um CD só de músicas, fez uma roupagem nova, né, das músicas, né? Paulo César Baruch escreve muito bem. Sei quem curte aí Paulo César Baruch, escreve músicas com qualidade. Tem outros cantores que acho que aí o pessoal, as meninas, acho que não vão curtir muito, mas a gente tem aí, ó, Azaf Borba, a gente tem até o Logos, né? Tem músicas lindíssimas, mas canto com... Buscou lá no baú, Logos. Tem uma que eu descobri essa tarde, que ele era... Não sei se ele saiu da banda ou se a banda acabou, porque tem disso também, né, gente? Começa a fazer sucesso, aí o povo sai. Tal de Wesley Santos, que era do Hora Nona, que virou Preto no Branco, que agora é cantor CD solo. Acabei de descobrir hoje à tarde um EP dele, eu estava analisando as letras, umas letras bem, bem sólidas mesmo, né? Então, assim, só procurar, gente. O segredo é o seguinte, viu a música, vai lá no Google, bota a letra da música, bota a Bíblia do lado. Viu que falou alguma coisa, você tem dúvida teológica? Tira, já vaza. Não vai pela moda, não. Entendeu? Tem até uns sites que já analisam as letras de músicas que eu já vi. Não lembro qual que é, mas tem uns que tem uns sites que eu já vi que eles explicam as letras das músicas. Sim. Pro bem e pro mal, né? Que eles vão comparando, assim, já tem mastigadinho no Google. Essa aqui também é antiga, hein? Essa aqui é pro Lucas, que ele tá botando as músicas antigas aí, ó. Castelo Forte. Teve na época que eu estagiava na música no Rio, na igreja lá no Rio, eu cheguei para estagiar na igreja, a igreja já tinha um repertório. Aí a igreja, e no Rio, a MK é muito forte. Aqui em Minas ela não é tão forte, mas lá no Rio os cantores da MK fazem muito sucesso. Não sei se você percebeu isso lá, André, esse tempo que você ficou lá. E aí a igreja cantava uma música que era assim, era uma música que falava: eu vou me derreter em tua presença, ó Deus. Eu me sentia uma bola de sorvete
de chocolate. Eu cantava essa música. Aí eu falei assim, nossa, não tem como. Que falava, eu vou me derreter na tua presença, ó Deus. A música tinha uma pegada massa para jovem, a música tinha uma banda e tal, mas eu vou ficar cantando, eu vou me derreter. Tem tanta coisa mais bacana pra gente cantar. Aí tinha uma outra música olha só, presta atenção aqui também. Nós precisamos entender que a música, ela é didática. Porque no culto, nós temos aquelas pessoas que aprendem com a mensagem bíblica, tem aquelas pessoas que às vezes não vão entender tanto a mensagem bíblica, mas vão entender às vezes uma peça teatral. E tem aquelas pessoas que também não vão entender tanto a peça teatral, nem tanto a mensagem, mas vão entender às vezes a mensagem cantada. Então, um dos pontos da música, ela tem que ser didática. Então, se eu sou um visitante e eu chego numa igreja, sento e começo a cantar letras que eu não vou entender, vou dar esse exemplo aqui agora. Por quê? Tinha uma música que ela é extremamente bíblica, mas extremamente difícil de entender, que era sua face é como leão, seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus. Se sou eu visitante, eu saio correndo e penso, meu Deus, isso é um monstro. Né? Mas é extremamente bíblica. Se você for olhar lá no Apocalipse, vai estar toda essa descrição do texto. Mas o visitante não vai conseguir entender aquilo que está cantando. Então a gente tem que tomar cuidado também, principalmente as meninas que querem fazer mensagem musical, eu procurar músicas bíblicas, mas músicas também que as pessoas vão entender o que está sendo cantado, né? Eu tive um pastor que ele falava assim, música que precisa ser explicada não serve para ser cantada. Se eu começo a explicar demais uma música, alguma coisa está errada. Então, música que precisa ser explicada não deve ser cantada por causa disso, né? Então, é tomar esse cuidado, que a gente tem que ter o quê? Didática. Por exemplo, tem uma música muito bonita, que eu gosto demais, mas porque eu já tenho uma vida sólida de cristianismo, né? Fui discipulada, cresci na igreja, que é, por exemplo, o Jardim da Inocência. Se você começa a cantar ela, estou no meu jardim, tranquei a porta, o visitante vai falar assim, nossa, viajada essa aí, né? Jardim em casa, não sei o que lá, vem, Senhor, e me resgata. Então, assim, a gente precisa ter esse discernimento também. Sim, não sei se ficou claro aí. Sim, ficou. Então, Nadine, uma das coisas que acendeu a luzinha para a gente conversar sobre música foi exatamente que música que você está ouvindo, né? E aí vieram muitas. Repete. Nós colocamos. Ah, tá. Falei que o que acendeu a luzinha para a gente conversar sobre música é porque umas semanas atrás nós colocamos no Stories aí do perfil a caixinha de música e perguntamos o que é que elas estavam ouvindo, né, para mandar para a gente repostar. E vieram muitas músicas, mas nós tivemos que fazer uma peneira, passar na peneira para repostar, né? E eu imagino que muitas delas, até por uma falta de orientação mesmo, né? Algumas músicas vieram músicas gospel, aí, como nós falamos, entre aspas, mas sem mensagem, né? E tinha umas que eu até perguntava para a Andrisa, isso aqui é gospel mesmo? Sabe? Tanto o ritmo como a letra, não me lembrava nada assim, como um instrumento de adoração, né? Meio de adoração ao Senhor. E aí eu falei, nós precisamos conversar sobre música, né? Sobre a boa música. O Sabor de Mel não teve. Não teve, acho que não é. Teve umas quase iguais. Né? Quase.
eram bem parecidos, né? Então, assim, eu falei, nós precisamos conversar e conversar com quem entende de boa música cristã, né? E graças a Deus aí pela boa explicação, né? Nadi, vou te jogar uma bomba agora. Talvez você vai até repetir o que você já falou. Mas é porque quando a gente vai conversar sobre Não música... agrada disso não, viu? De bomba não. Mas quando a gente vai conversar sobre música, assim, principalmente no contexto adolescente, a primeira pergunta que vem é: posso ouvir música do mundo? Fala aí pra gente. A pergunta é: estamos em qual planeta? Estamos aqui? Nós estamos Em qual no planeta? mundo, né? Porque é o seguinte, a gente tem que prestar atenção. Peraí, só rapidinho aqui, peraí. Não repara não, viu, gente? Peraí. Ô, pai, não bate o negócio aí, não? Olha o Fabrício querendo a discórdia aí, ó. Fabrício. Ele é o cãozinho dos teclados aqui de GV, Fabrício. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter definido na nossa cabeça aí o que é música do mundo. Até porque não existe essa questão do mundo. Nós, como eu disse, nós estamos no mundo, né? Segundo, precisamos definir o que é arte. E saber que foi Deus que criou todas as coisas. Terceiro, saber que o homem desvirtuou aquilo que foi criado por Deus. Né? Então, por exemplo, nós temos estilos musicais que infelizmente foram deturpados pelo próprio homem e que realmente não devem ser dignos de ser ouvidos, né? Pelo fato de desvalorizar o corpo humano, né? Por exemplo, eu vou escutar funk, se tiver uma letra que presta aí, né? Não tem, porque eu vou estar indo contra, vou estar o quê? Desvirtuando aquilo que Deus criou, o templo do corpo, né? O templo do Espírito Santo. Entendam bem, gente, eu tenho essa questão assim, é a minha visão. Se você conversar com outras pessoas, vão ter pontos de vistas totalmente diferentes. Mas aí o que acontece? Voltando no estilo da arte. Quando o homem pega e desvirtua isso aí, atrapalha aquilo que Deus criou, por exemplo, qual é o problema de se escutar uma aquarela do Brasil? Ou uma aquarela do Toquinho? Né? A gente vê que são estilos musicais em que a letra condiz, né? Eu preciso botar o quê? Aquilo ali vai edificar a minha vida? No caso das adolescentes, né? Porque nós estamos falando aqui de um público para adolescentes, porque tem um outro público profissional. Eu sou profissional da música, né? Então, eu fiz faculdade de música, eu escutei todos os estilos musicais. Eu vivo da música. Por exemplo, tem a Orquestra Filarmônica de Valadares. A gente não toca só música sacra, porque aí nós vamos entrar nos estilos musicais. Mas quem acompanha a Orquestra Filarmônica, em nenhum momento nós nunca tocamos qualquer música que denegrissem a imagem da pessoa ou principalmente de Deus. Por quê? Existe essa maturidade em saber aquilo que eu devo ouvir. Eu vou ficar, por exemplo, para as adolescentes aí, né? Que às vezes, tô na melancolia, eu vou escutar umas músicas lá do Capetosa, lá do não sei o que lá, da Pitty, que não sei o que, que só vai piorar a situação da adolescente. Que já tá quase tomando shampoo porque o menino não respondeu o zap dela. Eu vou escutar isso? Não vou escutar isso. Né? Eu, Nadine, eu gosto muito das questões eu observo a letra, né, das músicas, porque a gente não pode ser habitolado também
em falar, por exemplo, eu só vou ouvir música gospel. É claro que como é que eu vou explicar para não ficar desvirtuado? Eu preciso ter equilíbrio. Eu não vou ficar só escutando música secular. Não, eu tenho que buscar o quê? Alimentar a alma. A Bíblia diz que a nossa luta é contra o espírito, a carne e o espírito. Tem até um desenho muito interessante de um lobo, né? Que 2 lobos, um branco e um preto, falando qual dos dois você vai alimentar. Nós precisamos alimentar, principalmente nesse tempo difícil que nós estamos passando, alimentar a nossa alma daquilo que nos dá esperança. Então é o quê? Ouvir músicas que agreguem valor. Né? Aí eu respondendo alguém aí, eu posso ouvir Sandy Júnior? Gente, daqui a pouco é mais fácil escrever assim, quem nunca ouviu Sandy Júnior que atire a primeira pedra. Quem nunca teve um crush para as meninas aí, esse aí é muito antigo, não é da época de vocês, né? Escutou um turo, turo, turo quando você passa, né? A gente ouvia Sandy Júnior num Disque Man, um negocinho que você botava o CD, um fone. Disque Man, E ainda tinha rivalidade de Sandy Júnior e Vanessa Camargo ainda. Verdade ou mentira, Andrícia? O que? Não, não entendi. Tinha rivalidade ainda da Sandy com a Vanessa Camargo. Aham. Era mesmo. Aqui, Então é a questão da letra, da poesia, né? Igual o Fabrício está colocando aí, ó. Eu fiz uma poesia para minha esposa, eu coloco harmonia e vira a música do capeta. É esse radicalismo que a gente não pode ter, entendeu? Então, e o que cadê? Elizabeth Vieira tá falando aí, é exatamente isso. As meninas hoje não têm essa maturidade. Então, entre não ter a maturidade, é melhor falar, escuta sua música evangélica, porque elas não têm discernimento, equilíbrio de colocar as coisas. Você pega, exatamente isso aí, você pega às vezes o celular de uma menina, aí a desculpa é porque tá no curso de inglês e tem que falar tudo em inglês. Aí bota as músicas tudo internacional, capetosa lá no celular para ficar cantando em inglês, falando que tá praticando inglês. É mentira, né? Querem escutar o que tá na tendência aí. Agora, o que você tem alimentado na sua alma? Porque nós temos cantores internacionais gospel também muito bons e modernos, né? Que também tem isso aí. Agora, Nadine, depois de muito tempo trabalhando na música, né? 14 anos já vivendo disso aí, eu alcancei a maturidade de falar, olha, não posso falar que é pecado ouvir música do mundo, mas eu preciso escolher a quem eu quero servir e a quem eu quero alimentar a minha alma, né? Então, se você, menina ou menino, adolescente aí, mensageira do rei, tá com essa crise, não tenha dúvida. Então, foca nas coisas do reino. Daqui uns 4, 5 anos, na hora que você pegar a maturidade cristã e ter discernimento para poder ouvir certas músicas, aí você ouve, né? Porque, por exemplo, nós temos estilos musicais que é o que? Característica do nosso país, do Brasil, né? Nós temos aí, por exemplo, o samba, né? O MPB, que são estilos musicais que lugar nenhum no mundo tem, só aqui no Brasil tem. E aí você conversa para outra hora, que tem a ver com a nossa colonização, né? Então, hoje, questão de ritmo, nós só perdemos para a África, né? Então, assim, eu preciso ter esse discernimento. Isso é um assunto, essa pergunta é um assunto só para uma live. Né? Porque tem várias tendências que, às vezes, rapidamente aqui, as meninas podem ficar com dúvida. Aí o Fabrício aí tá falando aí, ó.
que é um assunto difícil. Exatamente aí. Tem cantores que a gente sabe que tem pacto com Satanás, então para que eu vou ficar ouvindo aquilo ali? Né? Dá ibope, né? E outra, e eu fico mais revoltada com a gente, sabe por quê? Porque a gente tem vergonha, às vezes, de falar que a gente serve a Deus, enquanto o pessoal escancara a quatro ventos que tem pacto com o capiroto, com Satanás, que não sei quem é corpo fechado, com não sei que lá. E a gente canta as músicas, quer escutar as músicas desse povo. Então é falta de vergonha na cara da gente. Então é por isso que eu falo que tem que ter um equilíbrio, eu tenho que pegar lá a letra, ó, deixa eu investigar esse cantor aqui. A gente sabe aí, ó, por exemplo, a gente tem cantores aí, Arlindo Cruz, não sei o quê, que é o pessoal que tem corpo fechado. O que é corpo fechado? Fez pacto com Satanás para render tudo aquilo ali, porque a vida dele, ao invés de a gente vive para Jesus, o cara vive para Satanás. E a gente está ouvindo esses tipos de música. Então, hoje, ninguém tem desculpa. O Google dá todas as informações sobre a vida daquele cantor, sobre as letras do que ele compõe, né? Agora, eu preciso saber quem eu quero alimentar. Tem músicas que são o quê? As sofrências, né? Tem cantor que... tem cantor aí que a gente sabe no meio sertanejo que a pessoa só viveu de amante em amante e as composições são só sobre amante. E a gente prega contra o quê? O adultério, a gente prega sobre a questão da família. Então eu vou gastar tempo ouvindo aquilo ali? Então é esse discernimento espiritual que eu preciso ter, né? Aí, ó, observei, isso aí, ó. Essa questão da música, o Fabrício falando aí que as lives dos sertanejos, né, estão bombando aí, é só cerveja. Teve um aí que até deu bafão aí, que a justiça entrou contra, porque estava incentivando a bebida, né? Então é isso que eu acho. Eu acho que estão respondendo a pergunta depois disso tudo. Eu acho que a gente precisa ter discernimento espiritual. Vai me agregar valor? Não vai me agregar valor? Quem é aquela pessoa que está compondo, que escreveu aquilo ali? Qual é a vida daquela pessoa? Quem eu quero alimentar? Se aquela música vai despertar em mim algum tipo de prazer que eu falo assim, algum tipo de pensamento que não convém com o templo do Espírito Santo, então eu não devo ouvir. Mas se aquela música for uma poesia, nós temos aí várias poesias, vários cantores, né? Você pega aí, por exemplo, Ivan Lins, Foi Assim Como Ver o Mar, né? É a primeira vez que eu te vi, é uma poesia, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Até porque estamos... Se perguntar, né? Se Jesus estivesse do meu lado, eu estaria ouvindo isso? É um bom filtro. É a melhor resposta. É a melhor resposta. Isso aí. E aí? Respondi Oi? ou não respondi? Respondeu. Não vamos excluir da igreja, não, né? Não. Pode deixar que eu não proponho nem apoio. Ainda bem que somos batistas. Nadine, se uma menina, né, que está aqui ouvindo, sente que tem um chamado para servir no ministério da música, qual o primeiro passo a dar? Né? O que você orienta? Não tem uma receita de bolo. Eu vou falar aquilo que eu fiz e que deu certo. Primeira coisa, conversar com a família, porque nós precisamos ter a bênção dos nossos pais, né? Porque estamos debaixo debaixo da bênção deles, né? Então, conversar com os pais, explicar, até porque hoje não é só pegar, juntar as trouxas e ir para o seminário, tem todo um protocolo, né? Então, fazer isso sem o consentimento dos pais não
Não é o correto. E a segunda coisa, procurar de imediato a liderança da sua igreja, o seu pastor, né? Ah, a igreja está sem pastor, procura o pastor interino. Ah, não tem pastor interino. Procura quem é responsável pela igreja, ou sua líder, né? Das mensageiras ou dos embaixadores. Mostra esse seu chamado para eles, né? Que aí cada igreja vai ter um trâmite, né? De como te enviar para o seminário. Agora, se você tem esse chamado, arde no seu coração, uma pergunta que não foi feita, mas se fizesse eu responderia, se eu me arrependo de ter ido tão cedo, eu falo que eu não me arrependeria e faria tudo de novo, né? Como eu disse, eu tranquei a faculdade de Direito e fui, voltei, depois de alguns anos, fiz o tal do Direito, já estou com 2 faculdades, né? Então, ou seja, tem tempo para todas as coisas, mas se o seu coração arde agora, não espere o amanhã, vá agora. Porque Deus vai ministrar no seu coração, entendeu? Isso aí. E buscar se qualificar também, né, Nádia? Às vezes as pessoas falam que, para ser ministro de música, eu só preciso saber tocar e querer dirigir o louvor da minha igreja, né? Mas não é isso. Exatamente. Não. Por exemplo, a minha grade horária, nós estudávamos de 2 da tarde, tinha dia de 2 até 10 da noite. Por quê? Nós tínhamos matérias teológicas. Como é que eu vou analisar as letras dos cânticos se eu não tiver base teológica? Então, muitas das nossas matérias eram feitas com os alunos de teologia. Então, tem aula de liderança, tem aula de música mesmo, percepção musical, regência, harmonia, uma faculdade de música, juntado com algumas matérias, né, de por que é música sacra, porque a gente tem a parte teológica também. Então, só sobrava para a gente a parte da manhã, né? Tinha um estágio. Como é que você vai liderar se você nunca fez um estágio? E outra coisa, música de igreja, não confunda que música de igreja não é só essas músicas de 4 acordes aí do dia de hoje, não. Tem música orquestral, música coral, escola de música, projetos, né? Realização de projetos, congressos. Como é que você vai fazer isso sem capacitação? Então, no curso, eu tinha minha mãe, né? A professora, que é mãe de Deus, que me chama Westinei, que ela dava aula de gestão da música, que aí ela explicava tudinho como é que tinha que fazer. Então, por isso que a gente se capacita. A gente tem que parar com essa coisa de que é para Deus, ele entende a intenção do nosso coração. Isso é frase de Satanás para minar o reino de Deus. Entendeu? Deus merece a nossa excelência, né? Então, tem que buscar ser o melhor para servir. Exatamente. Quando a gente olha no Antigo Testamento, quando Davi construiu as coisas, né? O templo, ele busca lá aqueles que eram peritos. O que significa a palavra perito? Pessoa que entende daquilo. Então, se você pegar um texto lá, vai falar assim, chamou Kenanias porque este era perito na área do canto, ou seja, ele entendia tudo sobre o canto, né? Então, é um chamado ao que é a responsabilidade para a gente viver com excelência. Para Deus sempre o nosso melhor, né? Sempre. O pessoal lá do carnaval, quando a Bíblia fala que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, o pessoal do carnaval lá no Rio, o Lucas está aí, não vai me deixar falar mentira, ele sabe que é verdade. O pessoal trabalha um ano inteiro para 90 minutos de espetáculo deles lá na avenida. A gente quer fazer um congresso, a gente quer planejar com 15, 20 dias, né? A gente quer fazer um evento na igreja, é semana que vem, chama fulano de tal, que é dali do bairro, não sei o que tal. A gente quer fazer as coisas de qualquer jeito. Enquanto os filhos das trevas, né, trabalham, às vezes tem 2 meses de folga, né, porque o carnaval é em fevereiro, aí tem um mês que é folga, e no outro mês já é lançado o tema do outro ano.
E aí tem mulher que às vezes até o marido pede divórcio, que a mulher só fica lá no barracão costurando e esquece os trem da casa. Por quê? Se dedica um ano inteiro. E outra, coisa boa, é pano bom. Eu lembro no Natal dos Brinquedos, quem lembra aí do musical do Natal dos Brinquedos, nós trouxemos os panos do Rio de Janeiro. E aí o pastor Renato, no dia que ele foi comprar um dos tecidos da roupa do Quebra-Nozes, tinha um carnavalesco lá comprando um pano. Aí o pastor todo sem graça, comprando pano lá e tal. O carnavalesco comprou 2 metros de um pano lá, que era tipo assim, R$700 um metro. R$700 era o dinheiro que eu tinha todo para fazer a roupa da cantada. E o cara comprando 2 metros de pano. Ou seja, não medindo esforços para o evento lá, né? Que a gente sabe para que serve. Além de lavagem de dinheiro e coisa pior, perdição. Enfim. Então fica essa lição aí da gente não medir esforço para fazer sempre com excelência, né? Isso aí. Zé Nadir, nós agradecemos a sua participação, tá? Por ter aceitado tão carinhosamente o nosso convite, né? Eu penso que acrescentou muito à nossa vida. E fica a dica aí, né, para as meninas buscarem, para os meninos também que estão nos assistindo, buscarem filtrar, buscarem ter conhecimento daquilo que a sua boca está louvando, né? Está cantando, no caso. Não é mesmo? Até porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Isso, exatamente. Então, nós temos 22 segundos para terminar aí, já avisou ali. Então, muito obrigada a todos que nos assistiram, muito obrigada, Nadine. E na próxima terça-feira, 18 horas, nós estamos aqui novamente e vamos colocar no Stories lá o nosso próximo assunto. Bom? Fiquem todos com Deus.